Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite, Igreja Batista Videira. As demais igrejas que porventura estejam nos acompanhando. Boa noite a você, meu amado irmão e amigo que me acompanha nesta live. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos abençoe através da sua palavra, nos dê entendimento e que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando e quebrantando os nossos corações para ouvir, guardar e praticarmos a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado pela presença destes que me acompanham nesta live. Pois se estão aqui é pela permissão do Senhor. É porque o Espírito Santo os conduziste para estar me acompanhando nesta live. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem atendido as nossas orações. Peço ao Senhor que esteja nos abençoando, perdoa nossos pecados, para que nossas orações cheguem ao trono da Tua graça, para que a palavra do Senhor não volte vazia, mas que haja guarida em nossos corações e possamos guardá-la em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, ó Senhor. Peço essas bênçãos e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, vocês que estão me acompanhando nesta live, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Estaremos fazendo a leitura dos versos 15 ao 24. O texto fala sobre a parábola da grande ceia. É certo que nós participamos da ceia do Senhor e alguma igreja faz isso uma vez por mês, outras de cada 2, 3 meses. Mas o importante é fazer isso em memória do Senhor, porque enquanto assim fazemos, nós estamos guardando em memória aquilo que o Senhor nos ordenou e a promessa da sua volta. Aqui o texto nos fala desta parábola da grande ceia, e assim nos diz a palavra do Senhor. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que come o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois. E
comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: vai pelos campos, vai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Meus amados irmãos, este é um assunto muito sério. É uma parábola sobre a grande ceia. E nós precisamos ouvir, dar muita atenção, porque diz respeito a nós e àqueles que ainda são convidados para estar à mesa com o Senhor. E que não haja rejeição, porque aqueles que rejeitam, como diz o último versículo, nenhum deles provará da ceia do Senhor. Tem como tema para esta mensagem: feliz o que se alimenta no reino de Deus. Meus amados, Jesus conta a parábola da grande ceia. Esta parábola está também em Mateus capítulo 22, de verso 1 ao 14. Em Lucas 14, verso 15, aqui está o nosso versículo-chave. Ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Mas Jesus sabia que era uma expressão da boca para fora. E sabe por quê? Jesus sabe de todas as coisas. Ele examina os corações. E quando ele disse que aquele homem estava falando da boca para fora, estava dizendo: olha, não há quebrantamento neste coração, não há arrependimento. Ele está falando apenas de boca para fora. E quantas vezes as pessoas não falam de boca para fora, sem o sentimento, sem quebrantamento de coração, sem arrependimento, e até diz que ama Jesus e que recebe Jesus como Salvador, mas de boca para fora. E isso a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Haja visto que com o coração se crê para a justificação dos pecados, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tudo tem que nascer do coração. Certa ocasião, Jesus disse a um grupo que ouviam: este povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Que essa seja uma lição para todos nós, e que nós sejamos servos fiéis como este que foi levar o recado, o convite para os demais estar na ceia, na grande ceia, e que sejamos servos fiéis tanto quanto aquele, trazendo o recado de volta
E o Senhor então incluiu todos sem exceção, pobres, enfermos, para a sua grande ceia. Deus não faz acepções de pessoas, mas as pessoas têm que ouvir o convite de Deus e aceitar de bom grado. Meus amados, quando nós observamos as palavras do Senhor Jesus, que aquele que estava sentado à mesa disse: bem-aventurado os que comem na mesa do Senhor, logo Jesus percebeu que ele estava falando de boca para fora. O que nós entendemos disso? Muitas vezes nós também falamos de boca para fora. Até mesmo na oração, nós oramos, mas não com o coração quebrantado, um coração humilde. E é isso que nós vamos aprendendo aqui. Quando nós meditamos na palavra de Deus, não meditando, observando o que é a palavra de Deus para absorvê-la e guardar em nossos corações, o Espírito Santo vai quebrantando os nossos corações para sermos não somente ouvintes, mas praticantes da mesma, que é o que faz a diferença. E ali aqueles somente ouviram, mas não valorizaram o convite de Jesus. E muitas vezes as pessoas hoje não valorizam o convite de Jesus. Jesus também disse certa ocasião: vinde a mim todos os oprimidos, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É necessário vir a Jesus. É necessário estar na mesa espiritual com Jesus, alimentando espiritualmente da palavra, da oração, na plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Vocês podem imaginar esta linda imagem, os servos de Deus assentados, comendo e bebendo em um banquete celestial. Vocês podem imaginar isso? É uma bênção muito grande para cada ser que aceita o convite do Senhor. Aqueles que desejam ter comunhão com Deus precisam se assentar à mesa com o Filho de Deus e assentar-se pela fé. Esta expressão é vista também desde o Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 24, versos 10 e 11. Veja só. Assim nos diz a palavra: e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Desde o Antigo Testamento, nós já ouvimos falar sobre banquete, sobre ceia, né? Tudo isso para estarmos assentados, ouvindo o Senhor, o nosso Deus. E aqui especificamente, meus amados irmãos, quero lhes dizer uma coisa, fazer mais uma pergunta. Vocês podem imaginar esta linda imagem?
os servos de Deus assentados, comendo e bebendo em um banquete celestial. Nós acabamos de ler mais uma passagem que fala sobre isso. Jesus foi convidado para um banquete e um dos seus convidados disse: muito feliz o que come pão no reino de Deus. Mas Jesus sabia que era uma expressão de boca para fora. Isso nos chama muito a atenção. De boca para fora. É aquilo que não nasce do coração. Aquilo que não vem de um quebrantamento. Aquilo que não vem de um arrependimento. Aquilo que não vem de um coração quebrantado para com Deus Todo-Poderoso. Aquele estava ali, mas só estava de corpo e de lábios. O que saía da sua boca, mas do coração, nada. Isso acontece também com os cristãos, que às vezes ora apenas de lábios, mas não tem um coração quebrantado, não tem um coração humilde, só fala, é um falatório. E nós precisamos ouvir estas coisas e prestar bem atenção, porque esse convite não foi só para aqueles que representam os não salvos, mas muitas vezes nós faltamos também nas reuniões dos santos, na igreja, faltamos com o nosso compromisso com o Senhor, não estamos assentados à mesa espiritual, alimentando da Bíblia Sagrada, alimentando das orações, alimentando a plena comunhão com Deus e uns com os outros, da igreja do Senhor. Muitas vezes, nós não atendemos o chamado do Senhor. Somos devedores. E é aí que eu digo que muitas vezes nós negligenciamos ao Senhor. Quando somos chamados para uma coisa e nós não obedecemos o chamado do Senhor. Meus amados, nós podemos observar o nosso versículo-chave aqui. Na verdade, o ser humano não entende a honra de participar do banquete do Senhor Jesus, conforme o nosso verso-chave, Lucas 14, verso 15. Viu o que aconteceu? Jesus foi convidado para um banquete e um dos seus servos disse: muito feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Mas Jesus sabia que era uma expressão de boca para fora. Meus amados, hoje vivemos nossos dias cansados, fisicamente e psicologicamente, com pouco tempo para assentar com Jesus e nos alimentar espiritualmente. E assim, na igreja do Senhor há muitos cristãos raquíticos que não crescem espiritualmente, porque não sentam na mesa do Senhor para o alimento espiritual. E há muitos que deviam estar como aquele servo, convidando outros para ouvir a palavra do Senhor, para que pudesse ser quebrantado pelo Espírito Santo, para que pudesse se arrepender dos pecados, para que pudesse confessar os pecados, confessar a Jesus como Salvador. Há muitos negligenciando e diz: eu sou servo, eu sou serva, mas não faz o que aquele servo fez. Nós temos aqui em vista os convidados que não aceitaram o convite,
mas temos em vista aquele servo fiel que fez a sua parte. E nós somos os servos fiéis que precisamos fazer a nossa parte, correr atrás daqueles que ainda não se converteram, para que ouvem a palavra, para que sejam quebrantados pelo Espírito Santo, para que possam arrepender dos pecados e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não podemos ser negligentes, mas servos fiéis. Eu quero lhes dizer, meus amados irmãos, nesta parábola apresenta os convidados dando desculpas para não compartilhar do banquete, para não comparecer no banquete. E hoje há muitas desculpas para não comparecer no banquete espiritual, no aprendizado da palavra, no crescimento espiritual através da palavra. Muitos estão rejeitando, e não somente os não salvos, mas muitos cristãos. O desfecho é reconfortante, porque o Senhor não cancela o banquete, mas convida outras pessoas para estar com Ele. Quando uma pessoa rejeita o convite do Senhor, quem perde é a pessoa que rejeitou o convite. Quem perdeu a melhor parte aqui? Aqueles que deram desculpas para não estar à mesa do Senhor. Conclusão: precisamos de tempo com o nosso Deus para o conhecer melhor. Precisamos de tempo com o nosso Deus para o conhecer melhor. Alimentarmos da sua palavra e beber da fonte da água viva. Assentados à mesa com Ele. Aleluia! Isso todo cristão deve fazer. E aqueles que ainda não estão em Cristo devem aceitar o convite e vir ter com o Senhor, beber da água viva, comer do pão que desceu do céu, para que tenha uma vida plena com Deus, para que tenha a salvação da sua alma. Aqui está o grande privilégio do verdadeiro cristão. Ser cristão, não da boca para fora, mas de coração, de fato e de direito. Deus nos deu o privilégio de estarmos com o seu Filho aqui na terra, para estarmos com Ele na grande ceia, no grande dia, naquele grande dia. Muitas vezes falamos sobre a vida com Deus, mas o que significa ter vida com Deus? Vida com Deus é viver em plena comunhão com Ele e com a igreja do Senhor Jesus. Isto é viver com Deus. Muitas vezes negligenciamos o convite para estar na mesa, alimentando espiritualmente. Quantas vezes faltamos à igreja do Senhor?
E cada vez que nós faltamos, nós perdemos o privilégio de estar nos alimentando da palavra do Senhor, de estar nos alimentando espiritualmente para prosperarmos espiritualmente até a volta do Senhor Jesus. Quando será isso? Quando será a grande ceia? Nós não sabemos. Certa ocasião, um discípulo perguntou a Jesus quando seria o fim, quando se daria a sua volta para arrebatar a igreja, e Jesus respondeu: eu não sei, só o meu Pai sabe. Mas nós estamos aguardando a volta do Senhor. E para aguardar firmemente a volta do Senhor, precisamos estar alimentando pela palavra, precisamos estar orando, precisamos estar em plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. E a ceia que nós fazemos aqui é em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha. O pão é o símbolo do corpo de Cristo, quebrado por nós, e o cálice é o símbolo do sangue de Jesus, poder do sangue para a salvação da nossa alma. E cada vez que fazemos isso, nós fazemos em memória do Senhor Jesus até que Ele venha. E esta grande ceia, quando será? Só o Pai sabe. Sabemos que é no futuro, e um futuro bem próximo, porque tudo isso está próximo a acontecer. Mas só o Pai Celestial sabe. Mas o importante é estarmos sempre em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estarmos também em plena comunhão naquele dia, na grande ceia do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos orar por nós mesmos e pelo nosso país. Vamos permanecer firmes na igreja do Senhor, em plena comunhão com o Senhor, com a igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, querido Pai, nós não entendemos muitas coisas que o Senhor fala conosco, mas uma coisa é clara: o Senhor sempre está chamando as pessoas para estar contigo. E nós somos servos que vão atrás dessas pessoas, anunciando o Evangelho da salvação, fazendo este convite para as pessoas estar com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Sabemos que muitos rejeitarão este convite, mas também há aqueles que aceitarão. Como a Bíblia diz, o Senhor não faz acepções de pessoas. Ele chama os pobres, cegos, aleijados, pessoas com todos os problemas, todos os defeitos, porque é o Senhor que quer cuidar dessas pessoas. E quando elas vêm para a presença do Senhor, ceiar espiritualmente com o Senhor, receber a palavra para o quebrantamento de coração, quando elas se tornam humildes, arrependidas dos pecados, elas se achegam a Jesus e recebem a salvação. Nós sabemos que nós somos servos do Senhor e sabemos que já estamos contidos na igreja do Senhor, e agora aguardamos a volta do Senhor. Aguardamos a participar
desta grande ceia. Senhor, vem nos abençoar e nos ajudar a prosperar através da Tua palavra, através da comunhão contigo e com a igreja do Senhor. Nos ajuda a ser unidos, sermos um em Cristo Jesus, assim como Ele é no Pai. Para que possamos, nesta união, enquanto estivermos na terra, trabalharmos na obra santa do Senhor, pregando o Evangelho, para alcançar aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Sê comigo, com meus amados irmãos e irmãs que me acompanham nesta live. Sê, Senhor, com a Tua igreja. Continua a quebrantar nossos corações através da Tua palavra, para que nós sejamos não somente ouvintes, mas que aceitamos todos os convites que será feito pelo Senhor. E que sejamos obedientes à Tua palavra, à Tua ordem de evangelizar. E nos ajuda, Pai, quebrantando nossos corações, concedendo-nos um coração humildes, obedientes, para fazermos a Tua vontade. E quebrando os corações daqueles que ouvirão a Tua palavra, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão, para que haja salvação das vossas almas. Eu oro também, Pai, pelo nosso país. Tem misericórdia da nossa pátria. Salve a nossa pátria. Sê, Pai, com o governo deste país, e não só o presidente, o vice-presidente, ali os secretários, também os deputados federais, estaduais, os vereadores, também aqueles juízes e promotores que decidem as causas deste país. Pedimos ao Senhor que este povo, que ainda não se arrepender dos seus pecados, toca, Senhor, toca, quebranta esses corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão dos pecados, para que haja salvação das vossas almas. Justifique, Senhor, para que eles possam fazer um justo governo do nosso país. Repito, ninguém pode fazer um justo governo sem antes ser justificados pelo Senhor. Por isso eu te peço, clamo, Senhor, pela Tua misericórdia, sobre o governo deste país, sobre todos que estão em eminência neste governo, para que sejam salvos, justificados, para que façam um justo governo. Oro também, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros e por aqueles que estão enfermos no hospital e que carecem da bênção, da cura, e que carecem também da salvação, tanto os médicos como os enfermeiros e os enfermos. Peço a Ti, Senhor, toque naqueles corações, quebranta-os com o Teu Espírito, Senhor, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos seus pecados, para que confesse a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque ainda há muita gente morrendo sem Cristo, sem salvação. Eu clamo pela Tua misericórdia, Pai, toque com o Teu Espírito Santo, quebranta estes corações, para que haja salvação. Não oro somente por estes, mas eu oro também pelos nossos familiares
que ainda carecem da salvação. Ó Senhor, usa a mim, meus amados irmãos e irmãs, como instrumentos santos em Tuas mãos, para evangelizar não somente os nossos familiares, mas os nossos vizinhos, nossos amigos e os nossos inimigos. Pois a palavra do Senhor diz para orar pelos nossos inimigos. Tem misericórdia, Senhor, sê conosco, quebrantando os nossos corações, nos dando bom ânimo para realizar a ordem do Senhor de ir e pregar o Evangelho para todos que crer em Jesus, para que sejam salvos. Eu peço ao Senhor que continue a abençoar a Tua igreja. Tem misericórdia dos pastores, Senhor. As ovelhas não são nossas, mas é do Senhor, o nosso sumo pastor. Nos capacita, Senhor, com a Tua sabedoria para cuidar das Tuas ovelhas. Ó Senhor, vai tocando no coração de cada membro, de cada igreja local, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento pela negligência de não estar presente na igreja do Senhor. Traz de volta aqueles, Senhor, que já não vão à igreja. Tem misericórdia, quebranta esses corações. Faça sentir o desejo de estar na ceia espiritual da igreja do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Chame de volta, Senhor, aqueles que estão afastados do Senhor, afastados da igreja do Senhor, pois por conta dessa pandemia muitos se afastaram e já não se lembra mais de estar na Tua presença, de estar meditando na Tua palavra, de estar orando, de estar em plena comunhão com o Senhor, com a igreja do Senhor. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Toca nesses corações, reconcilia-os com o Senhor, em nome de Jesus. Continua conosco, Senhor. E muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Espírito Santo que veio em nós habitar, pois sem Ele nada seríamos. Obrigado pela Tua grande misericórdia, pois se não fosse pela Tua misericórdia já havia nos consumidos. Obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelas bênçãos que estamos recebendo, pelas bênçãos que ainda receberemos. Nos ajude a caminhar pela fé, sempre firmes, obedecendo a palavra do Senhor e em plena comunhão com o Senhor e uns com os outros. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deixo aqui um forte abraço e até a próxima quinta-feira. No domingo pela manhã, em nossa escola bíblica. Eu aqui na Igreja da Família e você aí na sua igreja local. E à noite, no culto da família, onde estaremos ouvindo da palavra, louvando ao Senhor e assim adorando ao Senhor. E vamos continuar. Que Deus nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. E guardar-nos firmes até a volta do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço. Um bom sono, um sono reparador. Deus os abençoe.